Bom, vamos mais uma aqui do Supremo, porque por 10 votos a 1, os ministros decidiram que a Polícia Federal pode fechar acordos de delação premiada, decisão que saiu agora há pouco. Ficou vencido Edson Fachin, o ministro Fachin. Por maioria, os ministros também firmaram o entendimento de que não é obrigatório um aval do Ministério Público de acordo ao acordo fechado pela polícia. O resultado impõe uma derrota ao parquê, autor da ação, e que trava uma disputa nos bastidores com a PF sobre o controle das investigações em curso no país. Vale destacar que o Supremo já havia formado maioria nesse caso em dezembro do ano passado. O julgamento foi suspenso à época, pois Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski não estavam presentes na sessão. O primeiro em viagem e o segundo de licença médica. Eu começo esse tema com você, Andreasa. Importante derrota aí do Ministério Público, né? Mas a luta continua. A briga continua. Essa briga é antiga. A Polícia Federal, a meu ver, com razão, pleiteava o direito de negociar delação premiada, até então tratado como poder exclusivo do Ministério Público. A gente já havia comentado essa matéria aqui no programa, e era, obviamente, antes da decisão do Supremo, e era óbvio que, no final das contas, o Supremo permitiria, porque a lei diz isso, permitiria que a Polícia Federal fizesse o acordo de delação. O que não estava claro, e que foi deliberado hoje, e foi deliberado deixando muitos rabos, daí porque eu acho que essa discussão ainda vai ter muitos problemas e o Supremo vai ter que, a meu ver, novamente se pronunciar a respeito, é porque o Ministério Público, sabedor de sua derrota, pleiteava ser o intermediário nessa operação, ou seja, que a Polícia Federal, caso autorizada a fazer delação premiada, tivesse de submeter essa negociação ao Ministério Público antes de ele ir à homologação do Judiciário. De modo geral, o Supremo cortou as asinhas do Ministério Público, mas não está claro até que ponto, inclusive porque alguns juízes dizem que o Ministério Público ele não tem a palavra para interferir nesse acordo, mas tem de ser ouvido. Não está claro o percurso disso aí. O que eu gostaria de destacar, e é um conceito importante aqui, é a natureza da delação premiada. Há um uso verbal equivocado, que daí para mim derivam os problemas. Tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal agora não fecham acordo de delação premiada. Não firmam coisa nenhuma. Eles podem muita coisa, mas isso eles não podem. O que eles fazem é negociar termos de delação premiada, inclusive propondo penas e benefícios que terão obrigatoriamente de ser homologados pelo Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário tem exercido poder de veto, de dizer que aquilo que foi negociado não é constante dos códigos brasileiros, que muita coisa proposta ali é exotismo, se o Judiciário tem esse poder, e tem, que é o poder de quem homologa, quem firma, quem fecha acordo de delação premiada é o Judiciário. A incompreensão disso é que gera muitos problemas. E a incompreensão disso tem origem na falha de ministros do Supremo. Em falha, por exemplo, do Edson Fachin. O caso da JBS é ilustrativo disso. Permitiu que a Procuradoria-Geral da República se comportasse como Poder Judiciário, negociasse os termos e o Supremo funcionasse como uma espécie de despachante, carimbando o acordo firmado lá atrás. Não. Quem firma acordo de delação premiada é o Poder Judiciário. Vera Magalhães. Para mim interessa pouco essa briga corporativa entre Polícia Federal e Ministério Público Federal. Cada um com seus problemas, eles se resolvam lá. Eu acho que a lei nunca vedou que a Polícia Federal fechasse os acordos. O Ministério Público tentou ali uma reserva de mercado e a maioria consistente do Supremo entendeu que não era cabida. Justamente porque se houver controvérsia entre um e outro, se o Ministério Público opinar que um acordo fechado pela Polícia Federal não se sustenta, caberá ao juiz ou ao ministro de Tribunal Superior responsáveis pela homologação dos acordos dizer e arbitrar a disputa. Então eles fiquem lá com a pinimba deles e o judiciário que trate de arbitrar.
Acho importante que haja um segundo balcão a bater para se fazer uma delação, para que não fique sobre um poder muito discricionário do Ministério Público se tal acordo é benéfico ou não, se tal acordo preenche os requisitos ou não, se tal acordo é conveniente naquele momento ou não. É difícil, sob qualquer critério, imaginar que Antônio Palocci, por exemplo, não seja alguém informado o suficientemente, insider o suficiente para fazer um acordo de delação. E, no entanto, o Ministério Público cozinhou esse acordo por um tempão e não fechou. Foi a Polícia Federal que teve de fechar. Então, há acordos importantes que estão sendo fechados nesse âmbito da Polícia Federal. Então, eu acho que para o avanço das investigações é uma boa notícia. É bom quando se abre o escopo da possibilidade de investigar e não se restringe. Eu acho que o contrário, você impedir esse ou aquele de fazer isso ou aquilo, é o que a gente combate aqui, restrição às investigações. A possibilidade de investigação e de tomada de provas tem de ser a mais ampla possível, para aí ir afunilando para a obtenção dessas provas, a sua demonstração e o julgamento. Patrick, eu acho que esse é o caminho melhor e que isso fosse feito com menos ruído e menos briguinha de ego, de poder, de disputa de instituições, seria mais maduro por parte do Brasil e das suas instituições. Vai lá, Madu. Eu acho que foi bom justamente porque estabeleceu as regras do jogo, tirou essa dubiedade, né, da capacidade da nossa Polícia Federal, né, fazer a negociação das denúncias, né, do acordo de denúncias. Eu tenho que a nossa Polícia Federal é uma espécie, como o FBI americano, né? Tem que ter essa alçada, tem que ter esse poder. E concordo com a Vera, quanto mais você combinar, o combinado não sai caro nem barato. Você tem que combinar, e através dos protocolos, das leis, né, da legislação, o que pode e o que não pode cada um, porque é a forma correta de você evitar essas picuinhas, né, essa guerrinha de poder que prejudica, na verdade, de fato, o andamento das investigações, em último termo, prejudica o conjunto da sociedade que quer e paga para que os crimes, tudo isso seja esclarecido. E não paga caro por um aparelho burocrático para ficar de picuinha, né? Então, eu acho que, e é óbvio, né, que quem fecha, quem homologa os acordos, as denúncias, né, os acordos de denúncia é o Supremo Tribunal Federal, é o Poder Judiciário. Ponto. Vida que segue. Agora, né, agora não tem mais motivo para ficar de confusão. O Andrés. Mais importante do que saber quem faz o acordo é que o acordo seja feito corretamente e cumprido de acordo com a legislação brasileira. Esse é o desafio maior.